Imagine duas pessoas pesando duas quantidades iguais da mesma fruta no supermercado, mas acabam pagando dois preços diferentes. Isto é moral? E além disso, justo? Mas o que poderia ser definido como moralidade? Bem, é isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje no canal Teologia e Vida, explorando a moralidade do autor da moralidade, que é Deus. Vamos lá. Muito feliz pela oportunidade. Como falei com o Arthur, que Samuel já é um pouco nervoso, faz muito tempo que não tenho mais essa prática de apresentar algo, mas eu comentei com o Samuel, a gente fala, né, de Deus, ora a Deus, prega a Deus, mas muitas vezes a gente não tem um verdadeiro conhecimento de, às vezes, coisas simples, né, ou até coisas assim grandiosas como seus atributos. Então, como o Samuel falou, o Gelson e a Flávia, eles iniciaram apresentando, né, os atributos, vamos dizer, eles geralmente é dividido em dois tipos, né, atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. Não vou entrar muito nesse mérito para não se alongar muito, né, mas o Gelson e a Flávia apresentaram os atributos que são incomunicáveis, né, que nós não temos, não temos as condições de ter os mesmos atributos de Deus, onisciência, onipresença, alguma, né, todos esses. E a gente vai falar, então, dos atributos que são comunicáveis, que de uma forma pequena que seja, ou independente do tamanho, Deus ele consegue compartilhar conosco, com a humanidade, com o homem, né? Então, os atributos morais de Deus que a gente vai falar. A gente deixou alguns slides ali apenas para o pessoal seguir a apresentação, saber do qual atributo que a gente vai estar falando. A gente não colocou muito conteúdo nos slides, então a gente vai deixar o slide e vai tentando ir falando aqui no gogó, como diz. Então, os atributos morais de Deus. Você ia passar o slide lá, Arthur? Então, a qualidade do caráter de Deus que o tornam conhecido como um ser infinitamente bom e justo. A base dos seus atributos morais de Deus é a sua santidade, conhecidos também como atributos comunicáveis. Então, eles vão estar assim alinhados. Próximo. Fidelidade de Deus, o Deus verdadeiro, o Deus bondoso, Deus paciente, né? O amor, Deus amoroso, Deus gracioso e misericordioso, Deus santo, reto e justo. Vai estar nessa sequência a nossa apresentação, então. Os atributos morais de Deus, eles devem ser possuídos, né, por todos os seus servos. Deus exige que os seus filhos ajam como ele age. Temos os exemplos lá no texto de Levítico 19:2, né, para sermos santos porque ele é santo. Também no texto de 1 João 3:7, que ele é justo e deseja de igual modo que sejamos, né, e Deus é sábio e reparte conosco a sua sabedoria. Então eu vou iniciar com a fidelidade de Deus, o Deus fiel. Ser fiel é ser confiável, firme, inabalável. As suas escrituras falam muitas vezes da fidelidade de Deus, né? Em vários textos encontramos ali. Nós aprendemos que quando Deus disse que fará algo, ele o faz, né? Isso vale tanto para o presente como o futuro e o passado. Se não fosse o caso, né, se Deus tivesse sido infiel uma vez, ele não seria Deus. Então, para a gente iniciar nessa apresentação, eu vou iniciar citando para vocês um texto que vai estar lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 20. Se o pessoal tiver com as Bíblias, a gente vai citar bastante texto, e se não quiser acompanhar ou quiser apenas anotar para ler depois. Então, vamos iniciar com Romanos 1, no versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Então, não apenas a pessoa de Deus, né? Mas na Bíblia está dizendo seu eterno poder, sua divindade e também os seus atributos, né? Atributos visíveis e invisíveis. Então, nós precisamos primeiro entender o que significa a palavra atributo, né? Atributo, ela é uma propriedade intrínseca ao seu sujeito.
pela qual, né, ele pode ser distinguido ou pode ser identificado. Então, isso é um atributo, né? Então, aqui eu só queria chamar a atenção, né, para todos nós, né, que a infinitude de Deus, a Bíblia, ela descreve apenas dentro dos limites do nosso entendimento. Então, a gente precisa estar ciente disso. Que lá no Salmo 147:5, lá ele vai fazer a seguinte declaração: grande é o nosso Senhor e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir, né? Então nós reconhecemos que Deus, ele está além da nossa capacidade de compreensão. É um texto, vou citar aqui para vocês, um texto que eu achei muito top. Eu até desde que comecei a estudar para essa apresentação, é um texto que eu tenho lido todos os dias. Às vezes, na rotina, ali a gente cai no esquecimento, às vezes não tem a tamanha precisão, né, do poder desse nosso Deus. Então, eu queria citar para vocês esse texto muito top, que esse texto ele apresenta a grandeza de Deus, mas ao mesmo tempo ele usa uma linguagem que dentro dos limites, né, do nosso entendimento, ele tenta descrever, não, ele descreve, né, Deus de maneira que caiba, que a gente consiga entender. Então, esse texto ele vai estar lá no livro de Isaías, lá no capítulo 40, a gente vai ler esse texto, ele é um pouquinho longo, mas vale a pena. Capítulo 40, ele vai do verso 12 ao 28. Isaías 40, do verso 12 ao 28, um texto muito top. A majestade do Senhor. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Elas considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldado pelo artífice. Depois, o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em inutilidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Porque então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel,
O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Então, até aqui a palavra de Deus, né? Um texto muito top. Como eu disse ali, ele usa figuras de linguagem para a gente tentar ter uma noção do tamanho e do poder dos atributos desse Deus, né? Quem que mede as colinas na palma da mão? A quem vamos comparar esse Deus? Então, é esse o Deus de quem a gente vai tentar falar um pouco, né? Obviamente que, né, ele está além da, como eu falei ali, da capacidade nossa de compreensão. Mas, então, as escrituras, elas tentam nos ajudar a compreensão dos seus atributos. Então, eu vou iniciar com o atributo da fidelidade. Eu vou dar algumas bases bíblicas aqui que citam, que falam sobre a fidelidade de Deus antes de eu começar ali. Então, lá no livro de Salmo, no Salmo 89, versículo 1, 2, 5, 8 e 24, fala da fidelidade de Deus. Então, no versículo 1, diz: Cantarei para sempre as suas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse: a misericórdia está edificada para sempre, a tua fidelidade tu a confirmarás nos céus. No versículo 5, os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos louvam a tua fidelidade. No versículo 8, ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? E lá no versículo 24, a minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e em meu nome crescerá o seu poder. Também, até lá na primeira carta de João 1,9, 1 Tessalonicenses 5,24, também vai falar sobre a fidelidade de Deus. Mas vamos seguir aqui, depois se o pessoal quiser ler daí. Então, o que é a fidelidade, né? A fidelidade, ela significa que Deus, ele garante que ele nunca será ou agirá de modo incoerente consigo mesmo, né? Deus, ele nunca cessará de ser o que ele é e quem ele é. Deus, ele tem um critério próprio. Ele não imita ninguém e também ele não vai sofrer, ele não sofre influência de ninguém, né? Nada nem ninguém pode forçar Deus, né, a agir de forma contrária à sua vontade ou à sua fidelidade, tanto a si mesmo quanto a sua fidelidade a nós. Então ninguém consegue mudar ou forçar Deus a agir de uma forma, né, diferente ou contrária da sua fidelidade. Se nós tivermos ou se nós imaginarmos, né, que alguém é capaz de influenciar a Deus, independente do modo, de maneira tão forte que possa fazer Deus mudar de ideia, né, ou, né, que ele possa... Nós vamos estar pensando em alguém que é maior do que Deus. Então, isso, creio que todos nós sabemos que é um completo absurdo. Então, nós temos que ter na mente que ninguém, nada, nem ninguém pode influenciar a Deus a mudar, né, a questão sobre a sua fidelidade. Deus, ele nunca pode deixar de ser quem ele é e o que ele é. Então, essa afirmação até ela pode parecer um pouco bastante simples. Deus nunca pode deixar de ser quem ele é e o que ele é. Mas a partir do momento que essa pequena afirmação for colocada dentro de você, dentro de mim, e nós nos firmarmos nessa afirmação, nós vamos ficar felizes em lembrar disso quando estivermos passando por uma situação difícil, né? Nós podemos viver diariamente, semanalmente, ouvindo conversas, ouvindo discurso, até às vezes algumas pregações, ou até mesmo, né, um pouco de teologia, às vezes até mal compreendida, até que uma verdadeira pressão chegue. Quando o momento de grande dificuldade chegar, né,
aí nós vamos saber a quem é o Deus que nós servimos, quem é esse Deus que eu creio, quem é esse Deus que eu oro todo dia. Então, essa afirmação que eu citei para vocês, que ele nunca pode deixar de ser quem ele é e o que ele é, quando nós enfrentarmos, chegarmos nesse momento de grande dificuldade, e nós lembrarmos dessa afirmação, nós com certeza vamos ficar muito felizes, né? Então, quem é o Deus a quem estamos servindo? A gente vai se perguntar, né? Este é o Deus a quem servimos. É um Deus que tudo o que ele diz e faz, tudo deve estar em acordo, em completo acordo com todos os seus atributos. Tudo que ele fala, o que ele diz, o que ele faz, tudo tem que estar em comum acordo com todos os seus outros atributos. Inclusive com o atributo da fidelidade, que é o que a gente está falando aqui, né? Cada pensamento de Deus, cada palavra, cada ato seu, tudo deve estar de acordo com a sua fidelidade. Só um minutinho, tem alguém batendo aqui. Então, voltando aqui, então, como eu falei, tudo deve estar em acordo, né, com a sua fidelidade, tanto a sabedoria de Deus, bondade, justiça, o amor, todos os outros atributos. Aproveitando aqui, eu queria trazer também para todos nós, né, pecadores, trazer uma pequena advertência aqui. Uma vez, nós temos que lembrar que a fidelidade de Deus, ela também se aplica ao pecador, né, a nós pecadores. Então, se você está perdido, caiu e continua e sabe disso, né, você sabe que você está se perdendo, que você está perdido, Deus, ele declarou que ele expulsará da sua presença todos que amam o pecado e rejeitam o seu filho, né? Então ela é uma promessa de Deus. E nós estamos falando aqui de um Deus fiel. Com certeza ele vai cumprir. Porém, né, em contrapartida, se nós nos arrependermos, né, crermos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, da mesma forma que ele é fiel para expulsar, ele vai ser fiel para nos perdoar. Então aqui fica só Então, Deus, ele é fiel e ele permanecerá fiel. Esse Deus fiel que é o mesmo Deus que ele nunca deixou de cumprir uma de suas promessas, né? Ele nunca descumpriu nenhuma das suas alianças, todas as alianças citadas que nós sabemos, já lemos, ele nunca deixou de cumprir nenhuma delas, né? Esse Deus, ele nunca disse uma coisa querendo dizer outra, né? Esse Deus, ele nunca fez vista grossa nada, nada passa despercebido diante dos olhos de Deus. Então, esse o Deus do Evangelho. Esse é o Deus de quem nós pregamos, né? Esse o Deus a respeito de quem tanto falamos. E, assim, o Senhor, ele está perfeitamente disposto a fazer o impossível quando o seu povo ousar acreditar que ele é um Deus fiel. Quando realmente nós acreditarmos que Deus, ele é um Deus fiel, então ele está disposto a fazer o impossível, né? Quando nós crermos que ele é fiel e que a sua palavra realmente é uma palavra fidedigna, ele está disposto a fazer o impossível. Nós precisamos começar a ler as nossas Bíblias pensando que Deus, ele quis dizer exatamente aquilo ali que ele disse. Então, realmente, tudo como está escrito ali, nós precisamos ler e crer que aquilo ali, que Deus vai cumprir como está escrito ali, né? Ao invés de nós ficarmos fazendo perguntas, nos questionando, nós devemos dizer para nós mesmos, foi ele quem escreveu estas palavras, ele é fiel e ele vai cumprir. Esse é o Deus das Escrituras. Então, para nós encerrar esse atributo de Deus, nós vamos encerrar com um texto que está lá em 1 João, no capítulo 1. 1 João, no capítulo 1, lá no versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7.
Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, nada, esse texto ele é uma, vamos dizer assim, ele é uma verdade encorajadora. Então, se nós crermos que Deus é fiel, e com certeza Ele é fiel, Ele vai cumprir, nós se apegarmos em textos como esse, crendo na fidelidade de Deus, Ele vai cumprir e vai nos perdoar dos pecados. Mas precisamos crer e precisamos, né, aceitar esse Deus, crer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Então, é esse conteúdo sobre o atributo sobre a fidelidade de Deus que eu queria falar para vocês. Agora a Dayana vai dar sequência, ela vai falar alguns atributos, vai falar todos os delas ali, os próximos seguidos, daí eu finalizo, beleza? Então, nós vamos agora para o próximo atributo, que é o verdadeiro, né? Deus verdadeiro. E então, para começar, né, a veracidade de Deus, ela significa que ele é a fonte de toda a verdade e confiabilidade. A sua palavra ela é fiel e verdadeira, fornecendo orientação e sabedoria para aqueles que a buscam. Esse atributo, ele nos lembra da importância de buscar a verdade e viver de acordo com os princípios divinos. Então, a verdade ele é um atributo de Deus que significa que Deus, ele é verdadeiro, né? E ele está em acordo com tudo que ele é. A veracidade de Deus, ela forma um contraste com a desonestidade do ser humano, né? A tensão entre a veracidade divina e a desonestidade humana, ela é um tema bem recorrente. E essa tensão, ela é frequentemente usada para explorar a natureza do pecado e a necessidade de redenção e importância de busca pela verdade. Deus, ele é fiel às suas promessas e aos seus mandamentos, né? Então, a gente vai ler, o Edno vai ler para a gente lá o que diz em Salmo 119, 151. Salmo 119, 151 diz: Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Então, a sua integridade moral, né, a integridade moral de Deus, ela é uma característica pessoal e permanente, né? Assim como a gente vai ver ali também em Salmos 119, 160. E fala: As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio. A cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então, a veracidade estável e permanente do Senhor, ela é o meio através do qual nós somos santificados. Porque a verdade proclamada, ela tornou-se a verdade encarnada. Né? Assim como a gente vai ver lá em João 17, 17. Não? Aqui, não. Tá vendo lá do lado? Em João 17, 17 diz: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a nossa esperança, ela depende diretamente da garantia de que tudo quanto Deus nos revelou é a mais pura verdade. E tudo que ele fez até agora, no que se refere ao cumprimento das promessas, é a garantia definitiva de que ele cumprirá tudo o que ele prometeu. Agora o Edno vai ler ali para nós, né, João 14,6, que é um dos versículos mais lembrados, ou um dos que todas as pessoas decoram por primeiro na Bíblia, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Muito bem. Agora a gente vai passar para o próximo atributo,
que é o Deus bom, né? A bondade. Então, a bondade, o amor infinito. Deus, ele é a personificação do amor e da bondade infinitos. Seu amor é incondicional e abrange todas as criações. Esse atributo, ele nos convida a refletir a bondade divina em nossas próprias vidas, mostrando amor e compaixão aos outros como Deus nos mostra. Então, Deus é bom. Isso é uma afirmação que a gente acaba ouvindo constantemente, né? Ela é uma expressão que ela fala sobre a crença na bondade, na justiça e na natureza amorosa de Deus. E a Bíblia ela afirma que Deus, ele é a fonte de todo o bem e o que ele é o único e verdadeiramente bom, assim como está lá em Salmo 100, versículo 105, né? No Salmo 100, no versículo 5 diz: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, Deus ele é considerado a fonte de todo bem e que não pode ser corrompido pelo mal. Mais uma citação a gente tem lá em Salmo 145:9. Diz que o Senhor é bom para todos, as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. E também lá de Lucas, Lucas 18, versículo 18 e 19. Aí em Lucas 18 diz: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? 19, Jesus respondeu: porque você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Então, nós temos a seguinte citação aqui também. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Isso está lá em Salmos 34:8. Então, a Bíblia, ela novamente nos ensina que a bondade, ela é um dos principais atributos de Deus. E ela está lá na sua essência. Ela é uma expressão da natureza divina. Ele é intrinsecamente bom e amoroso. De acordo com a Bíblia, a bondade de Deus, ela é manifestada de várias maneiras, né? A primeira delas, ela se manifesta lá na criação. A criação, ela é descrita como sendo bom pelo menos 7 vezes, fazendo a gente refletir assim o caráter do Criador. A bondade, ela é sua marca registrada sobre todas as coisas, e a criação, ela foi o seu primeiro ato de bondade. A segunda coisa, né, a bondade, ela se manifesta na redenção. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem, né, como está lá em Lucas 2,14. A redenção, ela é a expressão da bondade de Deus. Quando o homem caiu em pecado, a bondade, ela agiu no sentido de resgatar o homem do seu estado miserável. E terceiro, a bondade, ela se manifesta na providência ao nos trazer o conforto e orientação em meio às nossas aflições, né? As aflições que a gente tem na vida. Em dar respostas às nossas orações, prover os recursos como quando somos tentados, ao curar doenças ou quando oferece gratuitamente o perdão quando pecamos. A bondade de Deus, ela é uma fonte de esperança e consolo para todos nós, visto que a sua bondade, ela dura para sempre. Jamais nós deveríamos ficar desanimados. Aqui tem mais uma citação que diz que o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece o que neles se refugiam, né? Que está lá em Naum 1:7. E outro aspecto claro da demonstração desse atributo da bondade, ele é evidenciado na atividade de chamamento dos pecadores, né? Esse ponto ele é mencionado como base de Paulo
na carta que ele escreve para os romanos, utilizando como argumentação para descrever a atividade salvadora de Deus. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Lá em Romanos 2, 4, né? Então, diante dessa verdade apresentada por Paulo, né? Existe a clara advertência de não sermos dominados pela presunção e nem nos apoiarmos em nossos próprios méritos diante de Deus. E além disso, Paulo, ele explica que houve um ponto de destaque na revelação. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo seu Filho. Está lá em Hebreus 1, 1 e 2. Como manifestação visível e corpórea de Deus, como demonstração perfeita e suficiente da bondade. Ele manifestou a bondade através dos cuidados que ele tinha com os outros, dos milagres que ele fez, das curas, orações, e durante todo o tempo que esteve na Terra. Quando Jesus ele ensinava a respeito do que era esperado ao cidadão do reino, ele mencionou que aqueles que o seguissem, eles deveriam manifestar as mesmas boas obras realizadas por ele. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu, né? Assim como está lá em Mateus 5,16, né? Então, ele queria e quer que a gente siga e seja bom assim como ele era. Passando ali para o próximo atributo, que é o atributo da paciência, Deus paciente, ser paciente, ela é a capacidade de suportar e tolerar sem se zangar ou se frustrar. O que a Bíblia diz sobre a paciência de Deus? Em Salmo 103, 8, a Bíblia diz que o Senhor é paciente e cheio de amor. Então, Deus expressou paciência pela primeira vez lá no Jardim do Éden, quando deixou de destruir a raça humana após o pecado de Adão e Eva. Deus também foi paciente nos dias de Noé. O que significa a paciência? O que a paciência de Deus significa? A paciência de Deus é a sua capacidade de controlar-se, tolerar os maus e demorar-se a castigá-los. Então, nós vamos falar sobre a paciência, Deus paciente, começando aqui com uma reflexão que diz assim, que uma fechada no trânsito, ou tem alguém na nossa frente ali, e a gente está com um pouquinho de pressa, e essa pessoa entra sem dar seta, os nossos filhos que às vezes não nos compreendem, ou são um pouco teimosos, né? Tem aqueles dias que a gente acorda com uma dorzinha chata de cabeça, e você toma remédio, passa, ela não vai embora, né? Passa o dia, ela não vai embora. Então, coisas assim, elas estão suficientes para fazer a gente perder a paciência durante o dia, né? Só que assim, a gente não tem paciência para lidar, às vezes, com certos tipos de mudanças e imprevistos. Mas, ao mesmo tempo, a gente gosta e espera que os outros reajam pacientemente aos nossos erros, né? Então, a gente, né? O Edno não tem paciência comigo, mas eu quero que ele seja bem paciente comigo. Né? Que ele me entenda, né? Eu tento, mas é difícil. Então, a paciência ela é um dos atributos comunicáveis de Deus. E é uma atitude que Deus espera que seus filhos desenvolvam, né? O que tem, mas todo mundo tem que desenvolver, né? Logo a gente chega num nível hard de paciência, né? Inclusive, né, a paciência ela é uma das características do fruto do Espírito Santo. E ela também é um atributo que ela caminha junto com a misericórdia e a graça de Deus,
né? Como o Edno já falou, que sempre um atributo ele vai estar atrelado ao outro, né? A paciência ali caminhando junto com a misericórdia e a graça, eles aparecem em algumas passagens que o Edno vai ler para a gente. A primeira passagem está lá em Êxodo 34:6. Então, Êxodo 34, no versículo 6, diz o seguinte: O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Lá, a citação é de Neemias 9:17. Lá em Neemias, no capítulo 9, no versículo 17, diz: Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas, que fizeste no meio deles. Foram teimosos e na sua rebelião escolheram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em bondade, tu não o abandonastes. E a próxima que está lá em Salmos 86:15. Lá no Salmo 86, no versículo 15, vai dizer: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Então, embora a paciência de Deus ela não seja um atributo tão valorizado como a misericórdia e a graça, é por causa dessa paciência que ele suporta o opróbrio dos pecadores e adia suas punições. A mais generosa vontade de Deus, pela qual ele suporta por muito tempo o pecado que ele odeia, né? Poupando os pecadores, para levá-los, assim, ao arrependimento. Então, é importante não confundirmos a paciência com a fraqueza ou até mesmo com a falta de injustiça, né? É fundamental para o entendimento da paciência de Deus é a realidade da morte de Cristo. Não haveria possibilidade de experimentarmos a paciência de Deus sem o sacrifício expiatório de Cristo em nosso favor. A maldade do homem, ela continua sendo uma afronta a Deus. Ainda assim, ele exerce paciência, retardando e moderando sua ira, para que as pessoas cheguem ao conhecimento de Cristo por meio da mensagem do Evangelho. E aqui eu chego ao meu último atributo, né, que é o atributo do amor. O amor é um dos atributos morais de Deus que revelam a natureza da divindade. O amor de Deus é incondicional, misericordioso e uma característica fundamental do seu caráter. Características do amor de Deus. É efetivo, pois realiza ações para o bem do amado. Seu amor é revelado por meio da misericórdia. A suprema revelação do amor de Deus foi a oferta de seu Filho em sacrifício. Deus nos ama incondicionalmente e deseja que vivamos refletindo esse amor. O amor de Deus ele é uma característica básica da sua natureza. Deus é amor, não meramente ama. O amor de Deus não é ocasional nem limitado. O amor de Deus é a essência do seu caráter. Então, já para iniciar, o Edno vai ler ali para a gente um texto que está lá em 1 João 4, 7, 21. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus.
se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e temos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Aí. Então, entre todos os atributos, o amor de Deus, ele é o mais difícil de descrever, né? Quando lá na Escritura diz Deus é amor, significa que o amor, ele é um atributo essencial do ser de Deus. Significa que em Deus está a soma de todo o amor, de modo que todo o amor, ele procede de Deus. E significa que o amor de Deus, a gente pode assim afirmar, né, condiciona todos os seus outros atributos, de modo que Deus ele não pode fazer nada que não seja em amor, né? Então, Deus ele não pode se separar em partes e fazer uma coisa com um atributo e depois fazer uma outra coisa diferente com outro atributo, né? Como a gente já falou ali, eles sempre estão entrelaçados. Tudo que Deus determina tudo o que Deus faz. Portanto, quando Deus ele redime um homem em amor ou ele condena outro em justiça, ele não está se contradizendo, porque a justiça e o amor, eles trabalham juntos no ser unitário de Deus. Então, e quando a gente diz que Deus é amor, a gente quer dizer que o amor de Deus é tão grande que ele permeia seu essencial e condiciona tudo o que ele faz. Nada do que Deus faz, fez ou fará é feito separado do amor de Deus, né? Então, a gente lembra de algumas situações falando do amor de Deus, né? E a primeira também é uma das que a gente mais lembra, que está lá em João 3,16, também é uma das que a gente consegue decorar primeiro na Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí é outra citação que é a forma suprema do amor de Deus, que está lá em Romanos 5,8. Em Romanos 5, no versículo 8, vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. E a última citação está lá em 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Então, se todos nós seguirmos o seu exemplo, né, todos nós produziremos o fruto do amor e andaremos de tal maneira que os dons do Espírito Santo cumprirão em nós todos os seus propósitos.
Dá aquela caderno ainda. Então, agora eu vou finalizar aqui com os outros atributos que faltaram ali. Então, eu vou dar sequência com Deus gracioso e misericordioso, a graça e a misericórdia de Deus, né? Os termos graça e misericórdia, eles representam dois aspectos do caráter e da divindade de Deus. Embora distintos, eles são correlatos entre si. Experimentar a graça divina é receber uma dádiva que não podemos adquirir por conta própria e de qual não somos merecedores. Experimentar sua misericórdia significa ser preservado do castigo que nos faz jus. Então, eu vou começar falando sobre a graça. Textos que falam, né? São vários, mas vou dar alguns exemplos que falam da graça na Bíblia. Um texto vai estar lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 34. Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Tem outro texto que está lá em João, no capítulo 1. Esse vai estar João, capítulo 1, no versículo 16 e 17 daí, de João. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Tem um texto de Romanos 3, 24 também, mas vamos seguir aqui. Então, o significado desse atributo, a graça, ele não é igual, né? Ele não se iguala ao da misericórdia, mas como a misericórdia, ele também flui da bondade de Deus. Então, como a misericórdia, a graça, ela flui também da bondade de Deus. Então, contudo, o que é a misericórdia? A misericórdia, ela é a bondade divina em confronto com o demérito, né, humano. Então, a gente só precisa lembrar aqui que tem, né, uma grande diferença, existe uma diferença entre a inexistência de mérito e o demérito. Nós temos que ter um entendimento, né, que existe uma diferença nessas duas questões. Então, a inexistência do mérito, ela indica que existe apenas uma carência ali, né? E já o demérito, que além da inexistência do mérito, o oposto se faz presente nesse sentido. Então, além dele não ter o mérito, ainda ele tem o oposto. Então, nós temos que estar sabendo dessa diferença, né? A graça, ela é aquilo que Deus põe debaixo de favor, né, de alguém que se encontra em desfavor por causa da justiça. Então, essa é a graça. Ela é aquilo que Deus põe debaixo de favor, né, de alguém que se encontra, que está no momento, né, de desfavor por causa da justiça. Aí entra a graça. Se nós analisarmos o Antigo Testamento, ele fala 4 vezes mais em graça do que em misericórdia que o Novo Testamento, né? E por estranho, o maravilhoso é que seja, no Novo Testamento fala 3 vezes mais sobre graça do que no Antigo. Então, assim, a graça e a verdade, elas vieram por intermédio de Jesus Cristo, correto? Que diz lá, né, em 1 João 1,17, ela fala que Cristo é o canal por onde a graça flui. Só que nós temos que tomar cuidado essa interpretação. Às vezes, a gente pode interpretar isso de uma forma errada. Nós criamos uma falsa impressão, criamos uma impressão de que Moisés ele só conhecia a lei e que Cristo só conhecia a graça, né? Mas a graça ela é o único meio de salvação. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter em nossa mente que nunca ninguém foi salvo no passado, ou ninguém é salvo hoje, ou ninguém será salvo no futuro, a não ser pela graça, né? Então, Efésios 2:8, se eu não me engano, que fala lá, pela graça, porque pela graça sois salvos, né? Então, a graça, ela sempre vem por Jesus Cristo. Mas isso não significa que não houvesse graça antes do nascimento de Jesus. Deus ele tratou da graça com nós, com a humanidade, já olhando para frente, né? Ele já olhou para a encarnação, olhou para a morte de Jesus
Mesmo já, né, antes que Cristo viesse, ele já estava olhando para o nascimento e para a morte de Jesus, tratando de graça com a humanidade, né? Então, hoje, como ele já veio, nós aqui olhamos para trás, olhamos para a cruz. Mas Deus, tratando de graça com nós, com a humanidade, lá atrás já olhava para frente. Beleza? Então, essa é a graça. Agora eu vou falar um pouquinho de misericórdia, né? Misericórdia, alguns textos que falam da misericórdia de Deus. Um está lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, lá no versículo 3, vai falar sobre a misericórdia. Bendita seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Tiago 5:11 também vai falar de misericórdia. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, eu não vou ler aqui, mas fica aí na história como dever de casa, se os irmãos depois quiserem anotar e ler. Lá o capítulo de Êxodo 34, eu creio que é uma das maiores declarações, né? Uma declaração maravilhosa de que a misericórdia ela constitui um atributo de Deus. Então, depois, se vocês quiserem ler lá em Êxodo 34. Então, assim, a misericórdia, ela é algo incriado, né? Como que eu posso falar assim? A misericórdia de Deus, ela não passou a existir. Ela sempre existiu, né? Ela não passou a existir de um determinado momento. Deus, então, o que é a misericórdia? Misericórdia é o que Deus é. E o que Deus é? Deus é eterno e infinito. Então, sempre essa misericórdia existiu, ela não passou a existir de um determinado momento, né? Então, o que é diferente da graça? O que é a misericórdia? A misericórdia, ela é a bondade de Deus confrontando, né, a nossa culpa e o sofrimento humano. Então, essa é a misericórdia. Misericórdia é a bondade de Deus confrontando a culpa e o sofrimento humano. Né? Lembra que a graça lá era debaixo de favor, né, de um ser que estava sendo sofrendo pela justiça ali. Então, essa é a misericórdia. Quando a bondade de Deus, quando a bondade divina, ela confronta a culpa e o sofrimento humano, o que acontece? Deus, ele ouve. Então, Deus, ele vai prestar atenção. Vamos dizer assim, o gemido da ovelha vai chegar lá no seu ouvido. O choro do bebê chega no seu coração, né? Nesse momento. Ou o clamor de Israel sobe até seu trono, né? Então, a misericórdia de Deus, ela nunca foi mais do que ela é hoje e também não vai ser menos do que é hoje. Nada do que acontece ou do que vir a acontecer vai aumentar ou diminuir essa misericórdia. Então, nada altera a qualidade da misericórdia divina. Nós temos como exemplo, né, mais claro para nós é a cruz de Cristo. Nós temos a noção, ou a estranha noção, de que Deus ele está demonstrando a misericórdia porque Jesus morreu. Mas não. Jesus morreu porque Deus está demonstrando a misericórdia. Tá? Como assim? Então, foi a misericórdia de Deus que nos deu o Calvário, para ficar mais claro. Então, foi a misericórdia de Deus que nos deu o Calvário e não o seu Calvário que nos deu a misericórdia. Beleza? Se Deus ele não tivesse, vamos dizer assim, se Deus ele não tivesse sido misericordioso, nada disso teria acontecido. Não ia existir encarnação, não ia existir lá o bebê na manjedoura, ou túmulo aberto. Nada disso teria existido se Deus não fosse misericordioso. Então, e o que é um fato, né, muito top que eu achei aqui, que todos os homens, eles são beneficiários dessa misericórdia de Deus. Mas, né, temos que ter, todos os homens são beneficiários da misericórdia. Mas isso não quer dizer que todos vão ser salvos, ou que todos vão ser convertidos, que todos vão chegar ao céu, porque todos são beneficiários da misericórdia de Deus. Não, né? Mas o que então isso significa? Significa que Deus ele retarda a sua justiça, por quê? Porque ele tem a misericórdia.
Então ele espera. Por quê? Porque um Salvador morreu por todos. E todos somos beneficiários da misericórdia de Deus. Desde que nos arrependamos, devemos nos arrepender, crer em Jesus. Então, a partir desse momento, né, todos somos beneficiários dessa misericórdia. Beleza? Então, vamos seguir para o próximo. Próximo vai ser, que é o 7º atributo ali na lista, ali vai ser o falar sobre o Deus Santo, a santidade de Deus, né? A santidade de Deus, quando atribuída a Deus, quer dizer pureza, perfeição, retidão absoluta de sua natureza. Essa santidade em Deus significa a posse, em grau absoluto, de todo o princípio de excelência moral e exclusão de todo o mal. Então, vou iniciar citando, como nos outros, 2 textos bem curtinhos aqui. Um que está lá em Êxodo 15:11, que fala da santidade de Deus. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? E lá também tem um texto lá no livro de Isaías, que vai estar no capítulo 6, no versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então eu vou iniciar falando desse atributo, contando aqui uma pequena historinha, até comentei com o Samuel, acho que esses dias, se eu não me engano. Acredito que todo mundo aqui já ouviu falar no famoso pintor lá, Leonardo da Vinci, né? Então, Tozer traz em um dos seus livros essa história, que quando Da Vinci foi pintar aquela obra, né, tão conhecida aí de todos nós, A Última Ceia, esse pintor ele encontrou pouquíssima dificuldade, né, para pintar essa obra, exceto com os rostos de quem estava presente nessa obra. Mas com o tempo ele pintou sem grandes problemas, exceto um rosto. Um dos rostos dessa obra ele não conseguiu pintar. Ele não se sentiu digno de pintar o rosto de Jesus. Então ele foi adiando, foi postergando, relutando, né? Mas como ele já tinha iniciado, ele não tinha como escapar, ele precisava terminar aquela obra. E ali no momento de impulso, né? Ou até num desespero, ele pintou ali de qualquer maneira e deixou essa obra aí largada de lado e disse: não adianta, eu desisto, vou abandonar, não consigo pintá-lo. O porquê dessa história, então, eu creio que esse mesmo sentimento que esse pintor encontrou para falar ou para demonstrar Jesus, Deus, eu acredito que nós temos essa sensação estranha, né? Tanto eu quanto a você, para entender a santidade de Deus, né? E eu creio que essa dificuldade para a gente falar ou entender a santidade de Deus, acho que a explicação é por sermos seres caídos, espiritual, moral, fisicamente, mental, de todas as formas possíveis, né? Que o homem pode cair. Então, por isso, essa tamanha dificuldade em falar da santidade de Deus, né? Então, assim, a santidade, o que ela significa? A santidade, ela significa a pureza, né? Mas esse termo pureza, o que esse termo pureza para nós, para o que a gente está falando aqui, ele não é o bastante. Pureza, ele vai designar o quê? Apenas o quê? O que pureza quer dizer? Algo que está em estado puro, né? E para nós aqui isso não basta. Aqui a gente se refere à probidade, à honra, à verdade, a tudo. Então, né, o significado de santidade é que é a pureza, mas a pureza é apenas isso, algo puro, em estado, né, limpo. Então, no Velho Testamento, na Bíblia hebraica, lá ele vai trazer para nós duas palavras específicas sobre o termo santo. Uma ela é empregada quase com exclusividade, né? Que vai estar em Provérbios 9:10, Provérbio 33. Então, nessas situações, os tradutores judeus, eles traduziram, né? Eles encontraram essa mesma palavra para o santo Deus
é exatamente a mesma palavra mais de 40 vezes no Velho Testamento, né? Então, eles traduziram para o santo. Então, como ali mais de 40 vezes exatamente ali a mesma palavra, fica claro que esse termo que eles estão se referindo a Deus. E o outro termo encontrado no hebraico para santo, ele já não é associado assim com muita frequência como esse. Não é tão forte. Ele costuma ser aplicado em coisas criadas, né? Tipo assim, coisas que são santificadas por contato ou até mesmo associação a algo santo. Como exemplo, a gente sempre vê falar em terra santa, né? Solo santo, solo sagrado, o dia santo, cidade santa. Então, esse segundo termo se refere a é usado nesse tipo de situação. E já no Novo Testamento, ele tem uma palavra grega que é específica para o fato de Deus ser santo. Então, tem uma palavra específica, né? A gente vai encontrar onde isso? Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 16, lá vai dizer que sejam santos porque eu sou santo, né? Então, já no Novo Testamento fica mais fácil, vamos dizer assim, tem uma palavra específica no grego para o fato de Deus ser santo. E como a maior, tudo isso aqui, a grande maioria a gente está trazendo então do A.W. Tozer, dos livros dele, para ele, como que ele define esse termo de o santo? Para A.W. Tozer, o termo o santo, o que significa? É algo assombroso. Ele define o termo o santo como algo assombroso, né? Então, é essa a definição para o termo o santo. Então, assim, Deus ele nunca foi buscar ou ele nunca recorreu lá a um reino infinitamente distante para extrair de lá a sua santidade, né? O próprio Deus, ele é a santidade. Então, todo santo, o santo das escrituras, né? A santidade, ele é a santidade em si mesmo. Esse é o nosso Deus. Então, e tudo isso ele vai além do nosso poder de assimilar tudo isso ou da palavra, uma palavra de expressar essa santidade. Então, isso vai além de todo o poder, de todo o louvor. Então, esse é o nosso Deus santo, santo e santo. Beleza? Então, agora vou para o, acho que é o último, né? Os últimos atributos ali, que é o da retidão e da justiça, o Deus reto e o Deus justo. Então, nós temos também algumas citações aqui, só para a gente seguir, ó. Né? Antes vou ler ali. Ambos os conceitos são frequentemente combinados entre si, para ilustrar a maneira que Deus, como Deus se apresenta a nós. A justiça de Deus é a expressão da santidade em ação, ou a disposição para dar a cada um segundo a sua própria obra. Lá em Gênesis 18, 25, já fala da retidão e da justiça. Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo como o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? No livro de Salmos, no Salmo 92, no versículo 15, também vai falar da justiça e da retidão. Para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Salmo 97, 2 também. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Isaías 28, 17 também fala. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. O granizo varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. E para finalizar, o último texto que eu vou citar aqui é Apocalipse 16, 5 e 7. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber. É o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia:
Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então aqui todos nós já sabemos, né, que Deus ele é absoluto e perfeitamente justo, né? Se nós examinarmos as escrituras bem com calma acerca aí desse assunto, nós vamos descobrir que no Antigo Testamento a justiça ela é totalmente indistinguível de retidão. Então justiça e retidão elas não se separavam, porque a raiz dessas duas palavras é a mesma lá no Velho Testamento. Existem algumas variações apenas, né, na parte ou conforme o discurso em que elas são utilizadas. Então, o sentido ele pode ser tanto de probidade quanto de integridade. Dizer que Deus é justo, o que significa? Ou que a justiça de Deus é um fato? Então, quer dizer a mesma coisa, ou equivale dizer que Deus ele tem probidade e integridade, né? Um exemplo lá em Salmo 89, de 89 a 14, diz que a retidão e a justiça, né, são a base do seu trono. Então, como eu falei, que tanto a retidão quanto a justiça, elas são indistinguíveis uma da outra. Então, dizer que Deus é justo significa dizer que ele é um Deus imparcial, né, e moralmente equitativo. Se examinarmos as escrituras lá, nós vamos encontrar lá em Ezequiel 18, 25, vai estar lá, né? Nós vamos ver lá nesse texto, vai ser mais ou menos, vai ser Deus ralhando lá com Israel, né? Vai dizer, contudo, vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Ouçam a nação de Israel. O meu caminho é injusto? Não são os seus caminhos que são injustos? Né? O termo injusto, o que ele significa? O termo injusto ele vai significar que ele é carente do quê? De equidade. E o que quer dizer carente de equidade? Carente de equidade e iníquo são a mesma coisa, né? Então, não há equidade moral no iníquo. Não vai existir nem assimetria moral nele. Então, ele é injusto em si mesmo. Né? Nós falamos ali atrás que Deus era santo em si mesmo, ele era santo, né? Aqui, ele é injusto, o homem, né, seria injusto em si mesmo. A palavra ali, justiça, utilizada nesse texto, ela corresponde ao quê? A uma situação moral. Como a Daiana citou ali atrás ali, pode ser tanto favorável ou desfavorável. A gente falou isso na segunda-feira ali, né, numa pergunta que eu fiz. Então, quando Deus ele julga um homem, né, aplica a justiça na vida desse homem, então ele põe a justiça à situação moral que a vida desse próprio homem criou. Então, se os caminhos desse homem forem caminhos retos, né, a justiça de Deus vai o beneficiar. Mas, caso ao contrário, a justiça de Deus vai o condenar. E esse Deus continua sendo reto e justo em ambas as situações. Então, a justiça, o que ela é? Ela não é uma coisa que Deus tem, mas sim que ele é. Beleza? Então, era mais ou menos isso. A gente, como eu falei para o Samuel, é muita coisa. Depois que a gente começa a ler, tem muita coisa para a gente que não tem muita prática conseguir resumir e pôr, né? Para tentar passar algo que seja interessante, a gente que não tem prática é bastante difícil. Mas a gente tentou se esforçar aí bastante, tentou fazer o nosso melhor aí e aprendi muito, né, com essas leituras aí e com esse tema. Às vezes a gente não tem a verdadeira noção e é difícil, né, porque a gente aqui é muito agraciado, muito de ter, a gente tem professor aí que é fora da curva, né? Então a gente tá direto com o Samuel, né? Sempre tá sugando, extraindo conhecimento. Então às vezes você fica, né, viajando ali. Aí fala com o Samuel, outro dia vem um Pedrosa, outro dia vem, então às vezes a gente fica meio viajando na maionese, então, mas a gente tentou fazer o melhor e espero que vocês tenham entendido alguma coisa e agradeço por todos aí disponibilizar esse tempo para ouvir esses dois aí. Obrigado.